Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais, pelo canal 22, pela NET e pelo 522 HD, Larga Brasa na TV. Quero mandar um abraço para o Lúcio Mendes, com quem conversava algum tempo atrás e falava, olha, a esposa do prefeito tem um carisma muito grande. Pode ser que saia candidata a deputada, federal ou estadual. E já haviam se delineado como candidatos o Elson Gasparini pai, o Youssef Aliberi e a Gláucia Berenice. E ontem, ou anteontem, ela reuniu aos três, ou com cada um em particular, para avisar de que Samanta Pinheda, que veio do Paraná, esposa do prefeito, será candidata a deputada federal. Vai ser um grupo bastante grande à procura de votos cada vez mais minguados. Mas haverá aí uma representatividade de Ribeirão Preto, se o eleitorado entender o espírito da coisa, né? E se quiser realmente ter uma renovação. Eu não vou emitir opinião, porque em briga de jacu, Inhambu não entra. Eu vou só dizer uma coisa para vocês. Tempo de chuva, tempo de gente porca, tempo de falta de condições para limpeza de praças, canteiros, terrenos baldios e tempo da febre amarela. Graças a Deus, a febre amarela ainda não passou para a fase urbana. Ela é da fase dos matagais, da fase rural, etc. E tal. E nós estamos tendo aí casos e mais casos de pessoas doentes com a febre transmitida por um mosquito, que não é o Aedes aegypti, é um outro mosquito. E isso faz com que pensemos que de uma hora para outra o Aedes aegypti pode começar a transmitir a febre amarela. E aí entra na fase urbana, que aí sai de baixo. Sai de baixo. É um negócio muito sério. Nós não temos ainda condições de atendimento a muitos casos de uma vez só. Nós não temos hospitais com número de leitos suficientes para que nós possamos atender ao número grande de pessoas com a doença. E acontece que nós não estamos fazendo aí nada em termos preventivos. Vamos saber hoje o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Mas há que se ter o preventivo e há que se ter o plano B, o do atendimento. Porque também tem uma coisa, se nós errarmos um diagnóstico, como aconteceu em São Paulo, e a pessoa vir a óbito por erro daquele que analisou a situação e não soube delineá-la, aí nós vamos ser realmente objeto de muitas críticas. Nós vamos entrevistar hoje um médico que é do setor de vigilância epidemiológica para orientar a população. Porque fala-se em aplicação da vacina, seja dividida, partilhada, etc., para São Paulo. Para cá ainda não se falou, parece que hoje houve uma entrevista coletiva para se delinear, para se determinar quais serão as medidas adotadas. Eu vou primeiro reclamar da falta de cuidado da prefeitura em tirar entulhos das ruas, galhos. Inclusive a licitação que havia sido feita foi cancelada. A sujeira das praças é algo que salta aos olhos. O mato está alto, uma pessoa se esconde estando em pé nos matagais das praças. Fora o lixo, que é jogado por porcos, porcolinos, que jogam lixo na praça. E mal sabendo, ou sabendo bem, que aquilo vai ser criadouro dos mosquitos transmissores de várias doenças. Mas ninguém está nem aí.
e acha que aquilo que ele está fazendo não vai atingi-lo, vai atingir aos outros. É isso, a consciência que a gente tem está no umbigo, não está na cabeça, está no umbigo de cada um. Então é isso que a gente precisa alertar. Tem gente que fica esperando a prefeitura e limpar o seu quintal. Imaginem. Tem gente que fica esperando a prefeitura e limpar o seu terreno. E depois fica postergando o pagamento da multa, da limpeza, etc. Quer dizer, há que se ter realmente o cuidado, há que se ter uma forma de solidariedade no trato da coisa pública. Não é só a autoridade pública que tem que ter isso. É todo mundo que tem que ter. Todos nós devemos ter. Acorda, Ribeirão. Acorda, Ribeirão. Daqui a pouco eu volto e vou entrevistar um representante da vigilância epidemiológica. Já já. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite, vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Falamos sobre febre amarela. A Secretaria da Saúde concedeu entrevista coletiva hoje à imprensa para falar sobre a febre amarela. Doutor Daniel Araújo, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos os telespectadores. Doutor, o objetivo da entrevista coletiva qual foi? Primeiramente, agradecer o convite pelo programa, para a gente poder participar aqui e poder discutir esses assuntos tão importantes, em nome da Secretaria da Saúde. Bom, foi chamado hoje nessa coletiva para a gente poder trazer para a população, essa informação de que Ribeirão Preto, por várias características, por várias condições, nós estamos num período, numa situação bastante tranquila, Primeiro, desde 1992, a região de Ribeirão Preto é uma área de indicação de risco para a febre amarela e, portanto, de indicação da vacina. Então, já tem mais de 20... Aqui já estava programado por antecipação, que seria o alvo de vacinação. Desde 1992. Então, todos esses já tivemos vários casos aqui antes, né? Exatamente, foram feitos vários... E naquela época também, doutor, nós tivemos aqui um encontro, o doutor Trivelato era o responsável pelo setor do Estado, e ele recebeu informações que na divisa de Uberaba e São Paulo morreram 17 macacos por questão de febre amarela. Exato, é isso? Exato. Então, fazia-se na rotina da vacinação de crianças, e também, durante o período, quando era identificado esses casos, ações de campanha
ou de aumento de cobertura, né, para a gente ampliar a cobertura de vacinados. É porque aquela história, a vacinação, pode ser que o mosquito não esteja picando aqui, mas fica já aquele tipo de vacinação preventiva que impede que, ao ele vir, ele grace aí uma febre amarela que seja grave com mortes. Né? Exato. Nós temos, então, todas as condições, né, ecológicas para a transmissão do vírus. Né? Então, nos períodos que ela aumenta a transmissão dela, por exemplo, como quando aconteceu em 2008, né, e como aconteceu no final do ano de 2016, começo de 2017, quando foi identificado a circulação do vírus, né, e aí sim foi feita uma campanha muito grande para aumentar a nossa cobertura. Né? Então, agora, explica uma coisa, vocês detectam a circulação do vírus através de análise dos mosquitos, o que é? Na verdade, é o nosso principal... O índice Breton, não? O principal sentinela nosso é o macaco. Macaco. Né? E o pessoal mata o macaco, quer dizer, perde a sentinela. Isso é, exatamente. Né? O macaco ele é tão vítima quanto o ser humano. Né? Então, a gente, né, faz essa orientação para que não se faça nada com os macacos, né? Que eles não têm culpa de nenhuma culpa de relação que está acontecendo. Na verdade, ele é uma vítima como nós somos. Né? Se identificado algum macaco doente, macacos podem ser atropelados por várias outras condições, podem entrar em contato com o nosso serviço de vigilância. Qualquer tipo de macaco morto, você deve ser comunicado. Cães também, por outro motivo, né? Pela questão da raiva. Né? Pela questão epizotia, da raiva. São as epizotias, exatamente. Nós fazemos também o controle da saúde de alguns animais. Tem encontrado algum animal com raiva por aqui? Raiva, morcegos que a gente tem identificado com uma certa frequência. Aqui eles são mesmo esperados que tenham positividade para raiva, isso é o que a gente espera mesmo. Né? O que varia é o número de morcegos que a gente identifica. E o contato que a pessoa tem ou não, né? E é o mais importante, sem dúvida alguma. E aliás, o senhor pode falar sobre isso, que não se tenha contato com o morcego, mesmo morto, e nem deixar para o cachorro ter contato, é Exato, isso? Porque o cachorro também pode adoecer, e claro, se a gente não tiver contato com um morcego que tenha um vírus da raiva, a gente pode adoecer com a raiva. Então a gente evita que se entre em contato, mas que possa chamar a divisão de zoonoses para poder retirar. Uma salvaguarda, né? Isso. Coloque num lugar para... Isso, para vigilância, para a zoonose, depois ir lá recolher e levar esse animal para ser testado. Com o macaco funciona assim. Então nós tivemos em 2016... e 2017, nesse período, mais ou menos, em torno de uns 200 animais resgatados. Nesse período agora? 2016 e 2017, mais ou menos. Foram mais ou menos num período longo. Entre um ano e outro. Né? Entre um ano e outro, né? Desde que a gente teve um aumento de casos dessas notificações desses animais mortos. Desses, apenas 5 foram positivos, né? 3 em 2016 e 2 em janeiro de 2017, mais ou menos, exatamente um ano atrás. Nós tivemos aqui na região, em Batatais, nós tivemos uma morte no ano passado por febre amarela. E tivemos também aqui Américo Brasiliense, é isso? Isso. E no finalzinho de 2016, dezembro, quase no Natal ali, nós tivemos um óbito de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Então nós tivemos esses 3 casos humanos aqui na nossa região, que mostrou naquele período que o vírus realmente estava circulando com uma intensidade bem maior. Que é o que está acontecendo agora recentemente com Campinas e São Paulo. Ribeirão, vocês não detectaram isso ainda? Não, nós não temos, desde janeiro do ano passado, nós não detectamos a presença do vírus aqui na nossa região. E como é que vai ficar a vacinação, doutor? Perfeito. A questão seguinte é que, diferentemente de São Paulo, como eu já falei, nós tivemos já várias campanhas feitas anteriormente. Então, a nossa cobertura da população, ou seja, a maior parte, a imensa maioria da nossa população já está protegida com a febre amarela. Por quê? Uma dose de vacina da febre amarela protege durante a vida inteira. Dividida ou integral? Nós, no Brasil, nunca tinha sido feito ainda. Aliás, vai começar amanhã a utilizar ela Então, mas é uma temeridade, porque o pessoal vai receber uma partilhada e, se ele for para o exterior, ele tem que tomar uma outra, porque, caso contrário, ele não pode atender às determinações da Organização Mundial de Saúde. A nossa região vai continuar sendo feita a dose inteira. Ah, vai aqui? Aqui vai continuar como sempre foi. Né? Nós não vamos ter necessidade, nós não temos necessidade de aplicar vacina em muitas pessoas. Porque uma vai para 5, é isso? Porque na fracionada sim, né? Mas nós temos quantidade suficiente de vacina para a nossa população. Né? Nós estamos numa situação bastante confortável, como eu já falei. Porém, o que acontece na região de Campinas, que aconteceu e está acontecendo recentemente na região de São Paulo, não era a área de indicação da vacina. Então, praticamente,
muitos poucos eram vacinados, protegidos para a febre amarela. O que acontece é que só na região da Grande São Paulo são mais de 20 milhões de habitantes, né? Então, a expectativa de que sejam vacinados, né, somando toda a região de São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, da Bahia, são em torno de 20 milhões de doses, né? Somando toda essa população, estão indo para serem aplicadas. Por isso, nós não temos uma quantidade. Produzir uma vacina, ela leva um tempo, né? E o Ministério já estava planejando. Aqui a Fiocruz também já, né? Isso, não para fazer vacina. Não, vai continuar sendo a fábrica de vacinas vai continuar no Rio de Janeiro, lá na Biomanguinhos, né? Mas o Ministério já vinha se preparando de certa forma, talvez pode se discutir se deveria ter uma quantidade maior ou menor de doses. O fato é que tem uma quantidade grande de doses. Porém, a população que precisa ser vacinada agora é uma população muito grande. Então, não teria condições para ter um estoque estratégico de vacinar o Brasil inteiro, na verdade, né? Porque se a gente for pensar que não é só São Paulo, Rio de Janeiro também vai ser vacinado e a região também se eu não me engano, da Bahia também vai entrar nessa mesma campanha agora. E a nossa região? A partir de nós. Como nós estamos confortáveis, nós não vamos entrar em campanha. Não vai entrar em campanha? Nós não vamos precisar de campanha, porque nossa população, imensa maioria, já está vacinada, como eu já falei. Então, mas eu me assustei com isso. Se nós não vamos, se todo mundo está entrando em campanha, nós não vamos? Porque nós já estamos protegidos. Nós já fizemos o nosso dever de casa. Como Ribeirão Preto já era área de risco, nós já protegemos a nossa população já anteriormente. Mas e os macacos que morreram? Os macacos vão servir como sentinela para a gente, né? Eles se tiver detecção do macaco positivo, como está acontecendo em São Paulo, como aconteceu aqui no janeiro do ano passado, nós vamos fazer intensificações. Mas depois daquilo lá, tomaram providências? Mais de 100 mil doses foram aplicadas aqui em Ribeirão Preto. Naquela época, sim, o universo seria de quanto? Nós temos 700 mil habitantes, né? Se a gente pegar desde 92, foram mais de 1 milhão e poucas mil doses de vacina, né? De primeira dose da vacina, pensando que uma dose só de proteção, em torno de quase 850 mil doses já foram aplicadas aqui em Ribeirão Preto. Claro que muitos dos que receberam a vacina já faleceram, alguns foram para outras regiões, então... Mas não por causa da vacina. Não por causa da vacina, para que as pessoas realmente se deslocam. Então vieram gente para cá que não tem vacina e são os que nascem também todo ano, também sem ter que ser vacinados por 9 meses. Qual é o tempo de validade da vacina? Porque muita gente já foi viajar para fora, para a África, para o Egito, para não sei aonde e tal, e era obrigado a se vacinar. Sim. E com a vacina completa. Sim. Não é essa meia boca. Uhum. Desculpa eu falar, mas sou eu quem estou falando. Quem está falando sou eu. Não é o senhor, não é de sua responsabilidade. Uhum. Agora, se você sair daqui com uma meia boca, vai precisar tomar outra para ir para o exterior, é porque não é a ideal, né? De fato, é uma situação realmente que chama muito essa importância da questão da saúde pública, né? E a questão do planejamento, essa questão toda que a gente precisa se... Só que realmente é uma situação muito delicada, né? Por quê? Primeiro, porque você tem que ter um estoque muito grande com vários... O Brasil é um dos poucos produtores mundiais da vacina. Nós oferecemos a vacina para vários outros países, inclusive da África, né? Recentemente, quem testou essa dose fracionada foi a região da Angola, na África. Foi um surto de febre amarela urbana, uma situação muito mais crítica que a nossa. Isso? Se eu não me engano, foi ano passado ou ano retrasado. Eu não tenho a informação. Em Angola. Não, Angola. Em Angola, né? Então foi na África. Porque aqui faz tempo, não tem desde 1942. 42 foi na região, no Acre, foi a última detecção realmente com Aquele evidência. Tempo a gente tinha os bandeirinhas amarelas, eram os vigilantes, né, das doenças que punham na casa uma bandeirinha amarela para dizer que estavam ali e iam fiscalizar para ver se tinha criadouro, né? Uhum. Mas é outro mosquito. O mosquito que a gente considera hoje no Brasil como risco é os gêneros sabetes e hemagogos. São mosquitos que vivem nas copas das árvores, que geralmente se alimentam daqueles animais que vivem naquela localização, que são praticamente macacos. Se eles não têm macaco lá em cima, né, eles vão começar a descer e se alimentar de outros mamíferos, claro, inclusive do ser humano que acaba entrando essas florestas. Só que na nossa realidade hoje, as cidades têm floresta ao redor delas, né? E muitas vezes dentro da própria cidade,
né? Tem até áreas de como mata preserva ambiental. Até né? como preserva ambiental. Então, as pessoas estão muito próximas dessas áreas, então é difícil. Por isso que em São Paulo eles começaram a vacinar a região próxima às matas, né? A região de Mariporã, naquela região toda. Agora a região de São Paulo foi identificada positividade também no Parque do Estado, onde fica o zoológico, né? Ontem eles começaram já a fazer ali o bloqueio. Né? E aí agora vai ser a campanha. Nessa situação de campanha, infelizmente, vão ter que ser utilizado a dose fracionada. Qual a desvantagem da dose fracionada? Que ela ainda não se sabe a duração dessa dose. Pelo menos, no mínimo, 8 anos a gente já sabe que ela dura. Pode ser que ela dure até a mesma quantidade do que a dose inteira. Só que isso ao longo do tempo que vai ser estudado. Agora veja, esse pessoal que eu estava fazendo a pergunta, nós entramos nas vertentes. Então é o seguinte, esse pessoal que foi viajar, precisava tomar até no aeroporto a vacina. Por quantos anos essa vacina perdura? Muitos dizem, eu vi várias autoridades dizerem, que quem foi vacinado uma vez não precisa mais. Exatamente. Mas havia uma duração de X anos, 9 anos, 10 anos, etc. Isso. Na escola a gente tomava também. Claro. Faz parte. Mesmo medicações como anticoncepcional, por exemplo, para as mulheres, a dose, quando ela foi criada, era muito maior. Com o avançar dos conhecimentos científicos, né, a gente percebe uma redução que funciona do mesmo jeito. Para a febre amarela é a mesma coisa. Né? E a OMS que determinou isso, na verdade, foi um position paper, que é um documento da OMS, que são os experts da OMS, que são do mundo inteiro, colocam como, depois de estudar toda a literatura, né, de milhares de doses aplicadas no mundo todo, que com segurança uma dose da vacina de febre amarela ela é suficiente para proteger em qualquer fase da vida. Então, quem tem uma dose da vacina está protegida para o resto da vida. Então, quando você nasce, você toma essa vacina? Com 9 meses. 9 meses. Aí você tem também a vacina coqueluche, tifo, tem outras mais diversas e tal. E até contra... uma gama de vacina de cabo a rabo. E eu pergunto, e isso não basta? Para as nossas doenças, você fala de uma forma essa, inclusive, para a febre amarela? Sim, essa vacina que é aplicada na infância, ela vai servir para a vida toda da criança. Pelo menos que a OMS recomenda hoje e que o Ministério recomenda hoje. Não significa que daqui a alguns anos eles veem que, na verdade, ela não dura a vida inteira, ela vai ter que ter pelo menos uma dose. Mas dura se depois que a gente pegar a doença, que eles vão descobrir isso, né? Na verdade, tem outras formas de ser estudadas. Tem como ser dosados anticorpos ao longo do tempo. Por exemplo, quando foi feito em Angola, eles foram estudando ao longo do tempo, né? E viram que, e anteriormente, né, eles são pesquisados, as pessoas que receberam a dose da vacina, eles pegam e coletam sangue e veem se tem um anticorpo ainda. Se o anticorpo está presente, significa que a pessoa está protegida. Então, isso é ao longo do tempo. Não necessariamente vão ter pessoas que adoeçam, né? Na verdade, são estudados e veem realmente se a proteção... Qual é a média do estoque nosso? Mais ou menos quantas mil vacinas? Olha, eu não sei te explicar, definir o estoque do Estado, né? Porque só para vacinar essa população agora, na cidade de São Paulo, se eu não me engano, são mais de 10 milhões de doses, pelo menos, que eles têm lá de 10 estoque. milhões? Eu acredito que seja em torno de... Eu não sei exatamente a quantidade absoluta. Quais são os sintomas da febre amarela, doutor? A febre amarela, no início, ela tem uma sintomatologia muito parecida com as outras arboviroses. Né? Só que ela pega mais o fígado, né? Dengue, chikungunya, zika. Na verdade, o zika ainda tem pouca febre. A febre amarela, geralmente, a gente tem uma febre mais presente, né? Muitas vezes uma febre mais alta. Dor no corpo, mal-estar, né? Vômitos, né? E febre alta. Geralmente dura de uns 3, 4, 5 dias e a maior parte das pessoas, essa febre regride depois e a pessoa não tem nada. A maior parte das pessoas, né, que tem febre amarela tem uns sintomas inespecíficos. Mas aí ela já está vacinada, alguma coisa? Não. Naturalmente. Estima-se que em torno de uns 30% dos casos de febre amarela, eles desenvolvem, depois que eles começam a melhorar, fase clássica da doença, que aí depois que ela começa a melhorar, ela começa a piorar de novo, né? Porque a gente fala que ela tem 2 ciclos, né, da doença. E quando ela piora, o que acontece? Justamente o acometimento do fígado e dos rins.
Aí precisa fazer até transplante, né? Começa a entrar em falência hepática, começa a ficar amarelado, que é icterícia, né? Começa a ter sangramentos, o rim para de funcionar, né? E aí precisa muitas vezes, né, do transplante hepático. Tem algum remédio? Não. Infelizmente não existe medicação. Quer dizer, se pegou, se não for um transplante, tchau. Quando tem insuficiência hepática aguda, sim. Às vezes o paciente fica grave e não necessariamente ele necessita de um transplante, né? Muitas vezes não é necessário o transplante, mas um suporte em CTI é o suficiente para segurar alguns casos. Mas se entrar em insuficiência hepática aguda mesmo, aí sim ele vai precisar esse paciente vai precisar de um transplante. E tem fígado aí à disposição no mercado? Não, infelizmente não, né? A gente sabe da dificuldade, é até importante que as pessoas se prontifiquem a doar, porque a gente sabe que é bastante importante nessas situações. Quais as medidas acautelatórias? O mais importante, né, que é o que a gente, Ribeirão Preto, já fez o seu dever de casa, reforçando isso mais uma vez, né? Vacinar, procurar a vacina, né? A vacinação, né? A pessoa está em... Preventivamente. Preventiva é a vacina. Essa é a primeira prevenção. E a prevenção mais efetiva que a gente tem é buscar se imunizar, né? Não tenha dúvida que essa é a proteção principal. Aqueles que não têm nenhuma dose, que nunca receberam dose, devem procurar a unidade de saúde para verificar se podem aplicar a vacina. Por que eu pergunto se podem aplicar a vacina? A maioria das pessoas vão poder aplicar a vacina, mas algumas, essa vacina ela é contraindicada. Tá? Diz que deu reação contrária, matou algumas pessoas já. Vamos lá, acho que é importante a gente esclarecer, mas deixar as pessoas bastante esclarecidas. Exatamente, essa vacina é uma vacina viva atenuada. Como a vacina para varicela, que é a catapora, como a vacina para sarampo, cachumba e rubéola, como é a polio oral, são vacinas vivas atenuadas. O vírus está vivo ali, só que ele está muito fraco e ele não leva um quadro de doença, né? Então, ele é capaz de imunizar a pessoa produz anticorpos, se protege, mas ela não adoece. Porém, quando a pessoa tem uma baixa imunidade... Aí é o caso do diabético, o caso do cardíaco, né? Principalmente... Crianças também. Na verdade, os principais riscos são baixa imunidade gerada por câncer, né, em geral, né? Quem submeteu a quimioterapia. Quimioterapia é muito importante. Doenças autoimunes que fazem uso de corticoides, outras medicações que abaixam a imunidade, né? Transplantados, né? Transplantados de uma forma geral também. Tem que baixar para não haver rejeição. Para não ter rejeição. São basicamente esses. Tem algumas pessoas que é muito raro que têm imunodeficiência primária, mas essas são situações mais raras que o próprio médico que acompanha... Os idosos? Os idosos é uma situação à parte, como são as gestantes, né? Tanto as gestantes quanto os idosos é uma situação à parte. Por quê? Eles têm um pouco mais de risco do que a população geral de desenvolver sintomas graves, tá? O que são os sintomas graves? Sintomas leves, na verdade, antes, né? Sintomas leves são muito comuns na vacina. Quem toma vacina de febre amarela, em torno de 1/4 tem febre, uma febre leve, uma dor no corpo, um mal-estar, isso é comum. Sintomas graves são realmente muito raros, né? E quais são os sintomas graves da doença? Principalmente da vacina, sintomas graves da vacina, né? Que ela pode levar a evento adverso. É uma doença muito próximo da própria febre amarela. Chama? A vacina, quando ela chama doença viscerotrópica. Viscerotrópica. A vacina, ela entra e ataca o fígado e os rins da mesma forma que o vírus selvagem da doença. Bom, o que mais a gente poderia falar para esse público? Bom, continuando, na verdade, só para a gente terminar essa questão das reações adversas. Sim, claro. São muito raras. Nós tivemos 3 em São Paulo. A OMS estima que seja uma a cada 400, 500 mil doses, né? Então, como já tem centenas de milhares de vacinados em São Paulo, a gente já esperava que eventualmente um ou outro seriam vacinados. As pessoas mais diretamente ligadas à questão de matas, etc. Isso, que poderiam ter reação adversa da vacina. A gente sabe que realmente uma outra pessoa teria reação adversa. O idoso, ele tem um pouco mais de risco, como a gestante tem um pouco mais de risco. Só que de desenvolver uma doença pela vacina. Só que o risco deles desenvolverem a febre amarela, muitas vezes, é bem maior do que o risco de receber a vacina. Então, principalmente como está acontecendo em São Paulo hoje,
Se o idoso é saudável, não tem nenhuma doença de base, né, tem a imunidade, né, por mais tem que um diabetes hoje está graçando por aí, né? Tranquilamente, ele vai receber a vacina. Mesmo uma gestante que mora na região, por exemplo, uma gestante em Mairiporã, seria tenebroso se ela não tiver a proteção que ela não receba a vacina, né? Porque o risco nessas situações são muito maiores. Então, infelizmente, vamos ter alguns casos graves da vacina. Porém, se a gente não vacinar essa população agora, o número de casos, por exemplo, na cidade de São Paulo, que tem uma população imensa que ainda não é protegida, tem o risco dela urbanizar. E se ela urbanizar, né, como já aconteceu, né, em outros países da África, por exemplo, Sim. Aí a epidemia vai ser muito maior. E aí o número de óbitos pela febre amarela vai ser igual aquela famosa gripe espanhola que tivemos aqui, né? Sim, é uma doença Bem, muito doutor, grave. então agora aqueles que o desejarem deverão procurar nos postos a vacinação. Exato. Certo? Se alguém teve vacinação, deixa para depois. Isso. Se já tem uma dose da vacina, pode ficar tranquilo, que está tudo bem. Caso contrário, procure os postos de atendimento. Para serem imunizados. Principalmente para quem vai para aquela região. Agora, uma outra coisa, às vezes por aqui mesmo. Ou por aqui mesmo, claro. Tem mata aí na beira do Pardo, tudo. Agora, uma outra coisa. Nós estamos preparados com médicos, enfermeiros, leitos. O senhor falou que depende de uma colocação na UTI, etc., para poder ver se salva, porque não tem remédio, certo? Nós estamos capacitados para atendê-los com tudo aquilo que a salvaguarda exige? Realmente, os nossos serviços hospitalares, principalmente os serviços públicos, eles estão hoje sobrecarregados. De fato, é uma situação hoje inegável, né? Porém, dentro de uma situação inusitada como essa, é possível se organizar, né, para atender uma demanda maior. Existe uma equipe aqui pronta para emergência? Formalmente, eu acredito que não, mas já foram feitas outras discussões já para outros eventos inusitados, não especificamente para a febre amarela, porque nós não estamos trabalhando com essa possibilidade. Sim. É uma eventualidade. Né, porque a nossa população está protegida, está vacinada. Mas alguma outra doença nova pode surgir, né, ou eventualmente até a gripe, como já aconteceu em 2009, podem surgir doenças novas que a gente precisa fazer. Então, já foram feitas discussões de se organizar os serviços públicos, né? Inclusive incluindo o serviço privado, que eles não vão ficar de fora disso. E estão vendendo por aí R$200 a vacina. E aí, para poder se preparar para uma eventualidade dessa, montar hospitais de campanha, existem formas que a saúde pública se prepara. Se a pessoa for ao posto, tem de graça. Vacina, sim. Aí. Nós temos não só vacina de febre amarela, mas como outras vacinas que eventualmente as pessoas não estão atualizadas. É a dúvida. Tá. Doutor Daniel, alguma outra coisa? Não, perfeito. Eu acho que nós Muito espero obrigado. que a gente possa ter esclarecido a nossa população. Espero que não precisemos usar dos conselhos emitidos. Claro. Daqui a pouco eu vou falar com um amigo sobre o pichuleco, né? Né, Espino? Sim. Pichuleco. Vai estar aí hoje, aí na esquina da João Fiuza, com a Independência, é isso? Presidente Vargas, Por que o pichuleco? Né? Por causa do julgamento do Lula. Tá? Daqui a pouco eu venho falar isso. Já. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite! Vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta.
Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O doutor Marcos Espínola participa do movimento Brasil Livre, né? Limpo. Brasil Limpo. Isso. Livre e limpo. Tudo junto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Morandinho. Vocês estão voltando com o pichuleco bem no dia do julgamento do Lula. É uma forma de pressionar, uma forma de demonstrar uma posição. Enfim, por que o pichuleco lá na João Fiuza com a presidente Vargas? Boa tarde a todos, amigos da TV Mais, Morandini, Larga Brasa na TV, que sempre nos deu o apoio. E aqui nós tivemos um grande palco para mostrar a Ribeirão Preto e região. Essa foi a maior demonstração, né? A maior demonstração de 100 mil pessoas na cidade de Ribeirão Preto, comparativamente, a favor de um Brasil limpo, a favor de um Brasil democrático, a favor de um país republicano, contra uma possível ditadura do proletariado, contra a mudança das cores verde e amarela do Brasil. E Ribeirão Preto, Morandini, você acompanhou, viu o quanto essa cidade é e esteve conosco a favor da Lava Jato. Então, nesse dia que o juiz Sérgio Moro isso, nesse dia que o Sérgio Moro está a julgo da sua instância maior, que é o tribunal, nós viemos, que é o TRF4, que está sediado em Porto Alegre, nós viemos para exatamente dizer obrigado, Sérgio Moro. Ele teve coragem, hein? TRF4, roxo. Tenha verificação em todos os dados que a Procuradoria Federal fez, os promotores fizeram, a Polícia Federal fez, o grande trabalho da capital Curitiba, que transformou o país e indignou o país com tantas questões que foram colocadas para nós a público e nós viemos. Nós somos um grupo apartidário, cada um participa das suas convicções políticas, mas no Brasil Limpo nós defendemos o Brasil, conjuntamente o Brasil. Ao defender o Brasil, parece que nós somos anti-PT ou anti-petralhas. Não. É que o Partido dos Trabalhadores, mesmo com o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que sempre, PSOL, estiveram juntos, eles trabalham sob uma outra forma de pensar país. Um apadrinhamento, uma colocação de pessoas a serviço deles, e eles trabalham como uma estrutura de poder, e, portanto, essa estrutura de poder corrompeu todas as instituições financeiras do Brasil. BNDES, Caixa Econômica Federal... A Caixa Econômica mexeram até na loteria. Né? Na loteria, Banco do Brasil, Petrobras. Então, essa estrutura de país, nós que já temos um dos maiores impostos do Brasil, do mundo para pagar no Brasil, e ainda carregar um fardo desse, que é esse projeto bolivariano de poder. Então, hoje em Ribeirão Pichuleco, é o maior pichuleco construído no Brasil. Tem quantos metros? Tem 15 metros de altura, e ele está na Presidente Vargas, sim, ele está na Zona Sul, sim, porque é o local de visibilidade. Nós temos, pelo tráfego da Transerp, um local onde se mais circula veículos e pessoas no entroncamento João Fiuza e Presidente Vargas. Nós queremos a visibilidade para dizer obrigado, Ribeirão, obrigado, região de Ribeirão, por vocês, nesses mais de 3 anos que o Brasil Limpo está aqui, esteve dando e nos fortalecendo para que a gente pudesse ir às ruas e dizer: Moro, continue, o Brasil precisa de você. Por isso que estamos aqui hoje. Bom, e quais são as perspectivas aí do julgamento que vocês estão acompanhando agora?
Agora, nesse minuto, ao vivo, a 1h15 da tarde, nós estamos com o relator terminando o seu voto. Mais de 3 horas, quase? Praticamente do que começou, porque teve a defesa, os apartes, as considerações de cada um e também ele sobre as preliminares. Agora ele deve estar encerrando nesse período até 1h30 o seu voto. A tendência daquilo que ele defendeu e daquilo que ele colocou nessas 2 horas de fala é que o primeiro voto do Brasil chega agora, às 1h30 da tarde. E é isso que nós estamos esperando, que os outros 2 acompanhem o relator para que tenhamos 3-0, porque ele faz com isto, com que os recursos do réu, que está já condenado em primeira instância, sejam menores e o Brasil possa encerrar esse assunto, virar essa página e continuar a luta para 2018, mudarmos a presidência e mudarmos as leis que precisam ser mudadas, as grandes mudanças do país, inclusive política, diminuir para meia dúzia de partidos políticos apenas, não precisa de mais. Mas agora não vai dar tempo de mudar dessa aí. 18, elegeremos um novo presidente e um novo Congresso. E lá, em 2019, trabalharemos um novo Brasil. Bom, eu quero saber o seguinte. O seu partido, o senhor presidente do PSDB, está fora da sua movimentação. Eu falava um assunto dentro da política já. A esposa do prefeito, Samanta Pineda, anunciou ontem que será candidata a deputada federal, comunicou o fato ao Elson Gasparini, ao Yusuf Alimeri e à Gláucia Berenice. O senhor está sabendo? Não. Bom, vamos comemorar o dia 24 de janeiro, que é a data histórica do Brasil. Ribeirão Preto, precisamos de mudanças também dentro do PSDB. Precisamos, dentro da política que eu estou colocando do ponto de vista Brasil limpo, os partidos têm que se renovar e os partidos têm que buscar uma oxigenação. A postura da primeira-dama a isso, sim, soube, claro, como presidente do partido. Mas cabe ainda a um colegiado fazer essa verificação. Essa é uma política, é um ato democrático. É unilateral ou depende de aval? A verdade, existem outras pessoas, outros candidatos. O partido tem um quadro bastante bom que pode ter essa postulação de outras pessoas. Não quer dizer que querer está definido. Tem as convenções, tem todo um andamento disso para ser feito, mas o que nós esperamos é que quem quer que seja venha com uma nova mentalidade de mudar a forma de fazer política, inclusive dentro do meu partido. Perfeito. Bom, pelo menos o partido tem candidato, né? Sim. 4, pelo menos, até agora 4. E para estadual, quantos mais ou menos? Então, estadual ainda não se mostrou um quadro definido. As pessoas estão querendo ir a Brasília. Eu gostaria que uma dessas pessoas que postulam no federal abrissem mão de ir a Brasília e fiquem em São Paulo, ajudando o Ribeirão Preto. Se puderem, e o partido também agradeceria que essas grandes figuras que tem se predispusessem num acordo de cavalheiros, que algum deles saísse a estadual. Agora, uma outra coisa. Porque tem muito estadual, um número acima do... Ou o senhor acha que vai haver uma divisão muito grande de votos e, com isso, o partido corre o risco de não eleger tantos quantos ele quer? Nós temos os que estão se mostrando a federal. A estadual ainda, nós não tivemos um posicionamento firme do nosso deputado hoje estadual, o Elson Gasparini. Ele sai a federal. O Elson Gasparini. Sai a federal. Então, nós estamos aguardando... E o Maurício sai a estadual. Estadual. Nós estamos aguardando tudo. Muita gente para poucas cadeiras. Nós precisamos dividir isso de uma forma sensata e que o partido tenha as cadeiras garantidas nas duas casas, tanto no estadual quanto no federal. Ô, Espinosa, deixa eu falar uma coisa para você. Se, porventura, uma comissão local obstar ou impedir, ou tentar até fazer com que o pessoal entenda que a hora não é essa e tal, o partido precisa se reforçar aqui e tal, alguém pode sair com o aval da executiva estadual? Pode. A executiva municipal, ela não tem um poder de veto, né?
ela é, democraticamente, um estado de colocação dos candidatos, de tentar fazer a harmonização das pessoas e de tentar sair o partido fortalecido. Mas numa convenção de município, na qual você escolhe o candidato, é voto. Os nossos delegados votarão, poderão ser colocados. Agora, o partido é um meio, ela não é, e principalmente os partidos democráticos, e nós não temos um dono. Nós não chegamos como presidente, eu da executiva, Tobias como do Estado e agora Geraldo Alckmin como... Houve eleição aqui? Aqui, para eu ser hoje presidente da executiva, eu fui eleito por um colegiado. Eu tive cédula na urna e que colocou o meu voto. Para se definir candidatos a deputado federal, se nós tivermos 5 deputados e acharmos colegiadamente que é muito, nós colocaremos talvez isso em voto numa convenção e aqueles que forem os mais votados pela executiva deverão ter o espaço melhorado para que eles sejam os nossos representantes nas eleições. Bom, eu aproveitei a sua estada aqui porque o assunto surgiu agora na abertura do programa da Samantha. Então eu já aproveitei para já colocar o assunto na mesa. Mas eu quero perguntar sobre o pichuleco. Vai ficar até quando o pichuleco aqui? Isso. Dentro dessa questão que está sendo, o Gibran está voltando agora, nosso desembargador, para o primeiro voto, dentro desse time que o relator, que deve ter feito o melhor relatório, o maior por ser o relator... Foi muito grande. Né? Foi muito grande. Nós esperamos... E foi derrubando todas as preliminares para que pudessem, em recursos futuros, terem já tido voz e efeito dentro do colegiado que ali se apresenta. Isso já é uma jurisprudência. Portanto, isso serve de causa e efeito para uma postulação futura de uma liminar que possa querer. Mas os outros 2 votos, se forem menores, agora 1h30, nós estamos aguardando que entre 3h30 e 4 horas, os 2 outros desembargadores e presidente, inclusive, deste colegiado, termine o voto. Esperamos que o Brasil, a partir desta data, 24 de janeiro de 2018, passe uma página para frente com 3-0 a favor daquilo que o Lula fez para o Brasil, que foi a verificação da corrupção sobre o triplex, que é um apartamento no Guarujá, e este é o único ato que está sendo julgado de 6 outros, de um total de 6 outros inquéritos e apurações que está sendo feito contra o ex-presidente. Portanto, esse é o primeiro de 6. Ainda teremos mais 5. Primeiro julgamento de 6. De 6. Nós teremos ainda mais 5 a ele, que poderão, aos 9 anos e 6 meses, que ele já foi condenado, ser colocado, provavelmente, mais 9, ele poderá chegar aos seus 30, 40 anos de prisão, que é qualquer cidadão que transgride a lei, ele tem que pagar sob a égide da lei. E é isso que a justiça faz. E é isso que nós, brasileiros que fomos às ruas, queremos. Que todo cidadão que transgride a lei pague por isso, de acordo com a Constituição, de acordo com o Código, e que ele possa acontecer. O que eu só gostaria de terminar o raciocínio é: o 3-0 faz o Brasil andar politicamente quanto ao candidato e também economicamente, porque isto as instituições funcionam. Não é uma pessoa que tem um colegiado de sindicalistas ou então um grupo de movimentos de sem terra que inibe ou isenta ele de justiça. Perfeito. O que nós precisamos é que todos perante a lei sejam iguais. E nós, em 3-0, em abril, esse assunto se encerra. Obrigado, Marcos Espínola. Tanto como membro do Brasil Limpo, né? E como presidente do PSDB também, que já aproveitamos e colocamos as coisas às claras. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Morandini, nosso sempre vereador e nosso sempre homem público, tudo, e quero dizer, estou aqui como Brasil Limpo, mas o PSDB não fugirá à regra de fazer a melhor política em 2019 para um Brasil diferente. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você, telespectador, e até amanhã com Larga Brasa na TV.